nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade em indivisível unidade, proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, seja bem-vindo à nossa 16ª aula do curso de História da Igreja. Na Igreja, há muitos e muitos séculos, existem inúmeras comunidades de pessoas que dedicam sua vida a orar pelo mundo, pela própria Igreja, pelos necessitados, pela nossa conversão. Imagine a importância desses intercessores, que dedicam sua vida a louvar a Deus como Ele merece. A gente, na nossa correria do dia a dia, nem sempre para orar, para louvar e agradecer a Deus como Ele mereceria, como nós deveríamos fazer. Mas essas lacunas, às vezes, vão ser preenchidas por esses homens e mulheres de oração. É sobre eles que a gente vai falar no dia de hoje. Vamos falar sobre os monges, a origem do monaquismo no Ocidente e no Oriente. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu te perguntar. Já pensou com quem você vai compartilhar essa aula? Vamos ajudar esse projeto a crescer. Compartilha com alguém que ainda não conhece o curso. Não está fazendo bem para você? Então, vai fazer bem para outra pessoa. Ajuda mais alguém também para conhecer o nosso curso. E se você recebeu esse vídeo hoje de alguém que não conhecia antes o curso, aceite o meu convite para se inscrever e assim continuar acompanhando as aulas. E agora sim, vamos conhecer a origem do monaquismo. Desde o início do cristianismo, existiram aquelas pessoas que, após conhecerem a Boa Nova, decidiram renunciar ao mundo e buscar profundamente a perfeição cristã. Damos o nome de ascetas a essas pessoas. Elas viviam profundamente desapegados de todas as coisas materiais, praticavam jejum e penitências variadas. Houve aqueles que buscaram tipos de penitência um pouco exóticas, como viver no alto de uma coluna, ou seguir a vida vagando pelos campos, comendo ervas, ou aqueles que se fechavam em quartos ou em celas para sempre. Mas, de todo modo, a intenção era a busca de Deus, através da renúncia de todas as coisas materiais. O ascetismo foi se desenvolvendo e suscitou o desejo de um afastamento maior da sociedade, dando origem, então, aos eremitas. Eles também viviam as práticas ascéticas, afastavam-se da convivência com a sociedade e, normalmente em desertos, em grutas, em montanhas, desenvolviam ali a sua vida de penitência. Podem ser notados, historicamente, a partir do século III, ainda no período de perseguição romana. É bom a gente ir identificando os períodos históricos do que já estudamos com o que nós vamos falar na aula de hoje. Os eremitas buscavam a vida em solidão, mas muitos deles que formavam uma fama de santidade acabavam formando comunidades de discípulos, através das pessoas que iam até eles, não somente buscar orientação, aconselhamento, mas também que desejavam aprender e tê-los como mestre de uma vida eremítica. Assim, passaram a existir comunidades de eremitas, que se ajudavam, seguiam a esse mestre, mas não deixavam a solidão, viviam mais ou menos próximos, porém cada um no seu eremitério. No entanto, essas comunidades começaram a sentir a necessidade de um pouco mais de organização. E a gente tem, assim, o surgimento da vida cenobítica, que é o nome que se dá a esse desenvolvimento da vida eremítica, onde a busca dos ideais ascéticos se associa à vida em comunidade, com a criação de uma regra e uma vida mais em comum, um compartilhamento maior desses ideais ascéticos que não estão perdidos, não são abandonados. Segundo São Basílio Magno, a vida em comunidade também representava uma oportunidade para se viver a caridade. Resumindo, para que você entenda bem, os ascetas, eles renunciam ao mundo em busca da perfeição cristã. Os eremitas são ascetas, que buscam viver a sua ascese na solidão. E os cenobitas também são ascetas, mas buscam essa ascese na vida em comunidade, embora também separados do mundo.
Um dos mais antigos e mais famosos santos ligados às práticas ascéticas cristãs é Santo Antão, que nasceu no ano 251 e morreu em 356 no Egito. Portanto, viveu 105 anos. Ele é tido como modelo de vida eremítica, embora não tenha inaugurado essa prática. Ele teve inclusive um mestre, São Paulo o Eremita. Santo Antão sentiu o chamado a uma vida de afastamento do mundo, uma vida de ascese, ao ouvir o conselho de Jesus ao jovem rico, em Mateus 19, 21. Ele viveu no deserto, uma parte desse tempo em um cemitério abandonado tido como mal assombrado. Onde quer que estivesse, as pessoas iam até ele pedir conselho e orientação, e aí deixavam um alimento para o santo. Assim, Santo Antão vivia da providência divina. Ele é considerado o patriarca do monaquismo e muitos cristãos se aproximaram dele para seguir seu exemplo. Atendia a todos, orientava-os, mas não deixava a sua vida eremítica, ou seja, aquele modelo que eu comentei no início, aonde os eremitas se mantinham no seu isolamento, apenas seguindo as orientações de um mestre. Mas Santo Antão também se preocupou com o combate ao arianismo. Se lembra dessa heresia? Se não se lembra ou não assistiu os vídeos, eu vou colocar num card aqui em cima para você, ao final deste vídeo, poder assistir. Temos 2 vídeos sobre as heresias dos primeiros séculos. Mas voltando ao nosso assunto, Santo Antão chegou a deixar o seu isolamento indo à cidade de Alexandria no ano 335 para defender a verdadeira doutrina, a crença na divindade de Jesus Cristo, que o arianismo negava. Enquanto Santo Antão foi modelo de vida eremítica, um outro santo contemporâneo a ele foi modelo de vida cenobítica. Estamos falando de São Pacômio, que nasceu no ano 292 e morreu antes mesmo de Santo Antão, no ano 348. São Pacômio é um santo egípcio, como Santo Antão, e criou uma regra para organizar a vida de comunidade. Mais tarde, no ano 320, ele mesmo fundou um mosteiro 575 quilômetros ao sul de onde hoje está a cidade do Cairo. No ano 330, nasceu São Basílio Magno. Viveu até o ano 369 e se destaca por ter sido um grande incentivador da vida cenobítica. Redigiu 2 regras de vida em um retiro que fez no ano 358. Chegou a viver algum tempo sob essas regras, mas depois mandaram buscar São Basílio para que ele fosse ordenado sacerdote e depois bispo na cidade de Cesareia de Capadócia, onde hoje é a Turquia. Nas suas regras dava grande importância à oração e ao estudo. Um santo muito conhecido que também vai entrar na nossa lista é Santo Agostinho, que nasceu em 354 e morreu no ano 430, na África do Norte. Sem ter chegado a ser monge propriamente, ele admirava tanto esse modelo de vida que, como bispo, fundou uma comunidade cenobítica com a qual vivia. Participavam clérigos e leigos. Criou uma regra de vida para essa comunidade, valorizando a oração, a renúncia total aos bens materiais e o trabalho manual. A gente está falando aí ainda de um momento de entrada de povos germânicos no Império Romano em declínio. E, finalmente, é importante falarmos também de São Bento, que nasceu no ano 480 e morreu em 547. No tempo de vida de São Bento, os merovingios ainda reinavam sobre os francos. O rei Clovis ainda seria batizado. O Império Romano do Ocidente já não existia mais, e na Península Itálica reinavam os ostrogodos. São Bento levou vida eremítica por 3 anos. A pedido de seus discípulos, como vimos, muitos eremitas tinham discípulos. São Bento chegou a fundar 12 mosteiros, até que foi residir em um deles, o mosteiro de Monte Cassino, no ano 529. Ali, escreveu a sua regra, a sua famosa regra. A regra de São Bento, embora não seja a única, é a regra
monástica mais comum hoje em dia. Nela se reúne a experiência de várias outras regras mais antigas, tanto do Oriente como do Ocidente. O seu lema mais conhecido é Ora et Labora, reza e trabalha. E a resta do ofício divino é feito 7 vezes durante o dia pelos monges e ainda acordam uma vez durante a noite para rezar também. A partir de São Bento, nós podemos considerar o monaquismo plenamente estabelecido na vida da Igreja. Há registros também de vida cenobítica feminina já no século IV. A gente está falando constantemente de santos homens, mas também houve a presença das mulheres nesse movimento. São Pacômio, por exemplo, foi um dos que fundou um mosteiro feminino. São Bento também estimulou os conventos femininos que foram desenvolvidos por sua irmã Santa Escolástica. É inevitável associarmos os mosteiros e os monges à cultura da Idade Média e também do mundo ocidental como um todo. Os frutos disso nós colhemos até hoje. E seria injusto não fazermos essa associação. Basta lembrar dos monges copistas, que preservaram com seu trabalho para a posteridade não apenas a cultura cristã, como também inúmeras obras da antiguidade clássica greco-latina. Esses monges possibilitaram a formação de grandes bibliotecas e, como uma consequência mais prática, a formação de escolas junto aos mosteiros. Ainda não explicamos em nossas aulas o que foi o feudalismo, porém, esse processo histórico colaborou com a expansão do desenvolvimento cultural dentro do movimento monástico. Os monges, originalmente, deviam viver do trabalho de suas mãos. Porém, começou a ser comum que cristãos mais abastados deixassem parte de suas posses em herança para os mosteiros. Boa parte dessa herança se constituía de terras, e junto com essas terras, como era próprio do feudalismo, vinham também os camponeses que as cultivavam. Logo, parte dos monges podia ser liberada para outros trabalhos, que não fosse buscar a própria subsistência. Daí surgiram os copistas, as bibliotecas, o trabalho intelectual, que tanto brilho traz à história do monaquismo. E assim nós podemos perceber que a história do monaquismo é uma parcela muito rica da história da nossa Igreja Católica, muito rica culturalmente e muito rica espiritualmente. Nós vamos voltar a falar sobre os monges, inclusive na aula que vem, onde nós vamos estudar os monges missionários, aqueles que completaram o processo de evangelização da Europa. E agora só me resta pedir a você que curta o vídeo. Curtindo o vídeo, você mostra para o YouTube que ele merece ser distribuído, e assim mais pessoas podem ter acesso a ele e podem participar desse nosso projeto de evangelização. O seu curtir também é parte desse projeto. Se quiser fazer um comentário, deixar alguma pergunta, a seção de comentários está à sua disposição. Vai ser com muito prazer que eu vou responder você. A gente termina por aqui e fique com Deus.